Aqui é Jorge Amâncio. O velho Amâncio, mais uma vez. Nós temos aí essa notícia para ser comentada, que parece requentada, parece que foi ontem, anteontem, mas não. Essa é a notícia de agora. Sérgio Cabral está retornando ao Rio. Está retornando ao Rio porque a segunda turma do Supremo achou por bem que ele deveria retornar ao Rio. Essa pessoa peçonhenta, essa pessoa que não merece respeito, essa pessoa que não merece absolutamente nada, essa pessoa que ainda não devolveu nem um décimo, nem um milésimo do que roubou do estado do Rio de Janeiro, que deixou as escolas à míngua, que deixou estradas estaduais à míngua, que deixou policiais à míngua, que ajudou que muita gente morresse, que os hospitais estão abandonados, porque falta recurso. Recurso esse não vem com crise, recurso esse que foi roubado. Porque essa história de corrupto é coisa e tal, a mídia gosta de fazer essas gracinhas. Não, porque o corrupto... Não é corrupto não, gente, é ladrão, ladrão. 100 e tantos anos para puxar. E vivia aqui no Cabaré de Benfica, rindo, achando graça, tentando intimidar juiz, com toda a mordomia. Com toda a mordomia. Enquanto isso, você vê lá em Brasília, a segunda turma do Supremo, um juiz, um homem com história, um homem com, sabe, um ministro, com tudo para fazer as coisas de maneira correta. Fica procurando vírgulazinha e pontinho para liberar essa gente. Na minha opinião, ele é o rei do habeas corpus, o rei do HC. Gente, pelo amor de Deus, põe a mão na consciência. Para que trazer essa coisa peçonhenta para cá? Para que isso? Para que? Essa história, ele não acusou doencinha, mas a maioria deles fica doentinho. Enquanto não são pegos, eles estão pintando e roubando à vontade. Mas, quando são pegos, eles ficam doentinhos. Aí aparece uma série de doenças que ninguém ouviu falar, eles estão doentes, tem que ir para casa. Qualquer dia desses vão dizer que o seu Sérgio Cabral tem que ficar em casa também. Ele tem 100 e tantos anos de cadeia para puxar. Ele tem muitos milhões para explicar onde é que está e devolver. Porque uma coisa que acontece nesse país, esse Estado tinha que pegar como exemplo isso. Todos os ladrões, todo empresário, político, pessoal de tudo que é lugar, que roubou, tinha que devolver o que roubou com juro e correção. Tinha que devolver. Não tem essa história que eu tenho a mansão agora, que eu tenho o iate. Não tem isso. Pega o iate e vende. Vai para leilão. Pega a mansão, vai para leilão. Porque as escolas precisam, os professores precisam de salários melhores, de condição melhor de trabalho. Os policiais precisam de arma, precisam de viatura, que agora está sendo comprada aí, umas 200 viaturas. Gente, a coisa aqui vira brincadeira. O país está precisando de 100 e tantos presídios pelo país afora. Aí aqueles empreiteiros, aquele grupo de grandes empresas e os seus associados, estão pegando lá no cofrinho deles uma meia dúzia de moedinhas e colocando no bolso nos cofres do governo. Gente, eles tinham que estar fazendo agora, pelo país afora, pelo menos uns 100 presídios, com 500 vagas cada um, por conta deles. Eles tinham que estar fazendo creche por esse país afora, para dar oportunidade, principalmente das mulheres, complementarem as suas rendas. Embora está difícil arrumar um emprego nesse país, mas a mídia continua dizendo que está melhorando a beça, aonde ninguém sabe. Só se for no bolso desses apresentadores de televisão que ganham bem, muito bem. Então eles contam aquela história sempre sorrindo, sempre achando graça, porque
ganhando o salário que eles ganham, tudo para eles é engraçado. Agora eu quero ver um salário ou dois mínimo na mão deles e um cartãozinho, desculpa, e um cartãozinho do SUS, para eles tratarem da saúde, da própria saúde e da família. Eu quero ver eles com um cartãozinho de passagem, pegando o ônibus 4 horas da manhã, como acontece aqui, para chegar no centro do Rio, 8, 9 horas da manhã. Isso quando consegue chegar, quando não tem tiroteio no Brasil. Quer dizer, então, gente, nós temos que ter noção das coisas. Aquela senhora que ficou presa durante 9 dias, me perdoe porque a minha mente já não consegue armazenar muito bem as coisas. Aquela senhora que ficou presa 9 dias, aquela sim, aquela senhora merece desculpa do Estado de São Paulo, que cometeu o engano, e o Estado do Rio, que aprimorou o engano. No 4º dia que ela estava presa, já se sabia que ela não era a culpada. Já estavam sabendo que era uma outra pessoa que tinha cometido, se não me engano, um crime de morte, um assassinato. Mas mesmo assim, ela ficou mais 5 dias presa, no meio de um montão de gente que merecia estar lá, e ela não. Uma senhora bonita, uma negra bonita, uma mulher trabalhadeira, uma mulher lutadora, uma mulher que merece todo o nosso respeito e as nossas homenagens. Uma mulher de verdade. Quer dizer, olha como é que é a justiça do nosso país. Aí se vê um ministro do Supremo dizer, poxa, mas um governador, vejam bem, um governador foi algemado nas mãos e nos pés. Por que esse governador foi algemado nas mãos e nos pés? Vamos detalhar isso? Esse governador ele foi algemado nas mãos e nos pés porque ele estava no cabaré de Benfica, ele estava debochando de todo mundo, ele estava sendo tratado como classe A, como rei da prisão, ele estava montando televisão para ele estava montando sexy shop lá para ele, alimentação de primeira qualidade que o trabalhador não consegue nem passar perto. Quer dizer, ele continua a vidinha boa dele, se sentindo o rei, com aquela arrogância que lhe é peculiar. E o ministro se sentindo pelo senhor. Os 2 ministros que se ergueram ali, se insurgiram ali. Como é que pode um ex-governador? Minha gente, esquece o ex-governador e lembra que tem um canalha com 100 e tantos anos para puxar de cadeia. Não é cadeinha não, cadeia. Porque se esse país fosse sério, ele não cometeu nenhum crime como jornalista. Ele cometeu crime como político safado que ele é. Ladrão sem vergonha. Ele impediu um montão de gente de ter acesso à educação. Ele impediu um montão de gente de preservar suas vidas. No caso dos policiais, mal pagos, mal treinados, mal armados, sem viatura e tendo que sair para a rua para trocar tiro com um vagabundo bem armado. Ele causou um monte de problema para um montão de gente que chegou na porta dos hospitais com seus filhos nos braços e não foram atendidos. Esse homem, ele não tinha que ser acusado só por corrupção, não. Ele tinha que ser acusado também por assassinato, porque morreu muita gente e tem morrido muita gente. E se for olhar, a culpa é da roubalheira, da safadeza. Isso a grande mídia não fala, porque isso aí não dá para mensurar, não dá para medir. Mas tem que ser medido sim, tem que jogar na conta dele. De canalha que ele é. Nos deixa indignados todas as vezes que a gente lembra dos discursozinhos demagógicos, safados desse homem. Que em todo lugar que o governo pôde chegar, ele tinha que chegar para levar tirar alguma coisa. Então, gente, essa senhora é um exemplo vivo do que acontece no nosso país. Eu não vi
nenhum ministro do Supremo dizendo: aquela senhora que teve presa injustamente, aquela senhora, o Brasil pede desculpa a ela. Eu não vi isso. Mas quando se trata de Sérgio Cabral, os ministros ficam indignados. É uma coisa tão estranha, tão insuportável. Gente, eu fico por aqui. Eu agradeço a atenção de vocês e peço a vocês, eu não sei o que está vendo, estão me boicotando. Pode boicotar, não tem problema nenhum não. As pessoas que sempre se comunicaram comigo estão evitando. Por quê? Porque eu estou falando a verdade? Será que a verdade cansa de ser ouvida? Não. A verdade ela tem que ser replicada, a verdade tem que ser distribuída, a verdade tem que correr por esse país para poder haver uma limpeza nesse país. Porque não é só no estado do Rio, é no país inteiro. O país inteirinho está sendo roubado. E eu não pense que esses 4 anos de Lava Jato parou a safadeza desses caras, não. Porque eles continuam. Eles continuam. Gente, eu fico por aqui. Um abraço, saúde e obrigado pela atenção.